O Senhor, aplauda mais forte que é para Jesus. Ele está aqui nessa casa, Ele já falou os nossos corações com esse louvor poderoso. Quantos aqui já foram ministrados através desse louvor? Queria agradecer a Deus por cada ministro de louvor que está nos servindo nessa noite, pela família Montenegro, família especial. Tem muitos membros da família Montenegro aqui, e é legal porque quando eu estava na sala conversando com a família, Deus trouxe algo forte ao meu coração. Ele falou: olha, quando você pensa nessa família, primeira coisa que vem ao seu coração? Deus falou comigo: eles são servos do Senhor. Família Montenegro, uma família do Senhor. Então você que está aqui nessa noite, qual é o maior presente que você pode ter de reconhecimento? Das pessoas mesmo, eu falo publicamente falando, que as pessoas possam te conhecer como servos do Senhor. Que a tua família, a gente possa olhar para você e falar: olha, nessa família habita a graça, o poder, a majestade de Cristo. É dessa forma que nós somos enriquecidos, irmão. A gente não leva nada dessa terra, absolutamente nada. Mas um dia nós estaremos ao lado dele, como família, um só corpo, testemunhando que nós somos filhos do nosso amado Deus. E é por isso que eu louvo a Deus por cada pessoa que está aqui hoje, nessa noite. Eu gostaria que você se concentrasse nesse momento, que você pudesse colocar a mão sobre o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus te trouxe até aqui nessa noite para falar o teu coração, para ministrar aquilo que está no coração dele. Abra os olhos do teu coração, deixa o Espírito Santo habitar na tua vida agora. Remova agora toda distração, toda preocupação, os problemas, as dúvidas, os questionamentos. Deixa Deus falar o teu coração agora. O que Ele espera de você nessa noite? O que você tem para entregar a Deus nessa noite? Espírito Santo, nós estamos aqui com o nosso coração aberto. Vem habitar em nós nessa noite. Cumpra em nós o teu querer. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite, cada membro, cada visitante, cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu fôlego de vida, e aquele que tem fôlego louve ao Senhor. É mais uma oportunidade que nós estamos tendo hoje, de abrir o nosso coração, a fim de cumprirmos com a sua vontade. Revela-nos, Senhor, a tua face nessa noite. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira como nós entramos. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, autoridade, unção e poder nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo de número 9. Enquanto Cristiano ministrava, ele falava a respeito do vaso nas mãos do oleiro. Deus me mostrava vidas sendo convertidas nesse tempo. Entenda que tem pessoas que estão quebradas agora. Existem pessoas agora, você está aqui no culto, já percebeu com sua família. Tem pessoas lá fora agora, destruídas, cansadas, oprimidas, viciadas, perdidas. E nós precisamos entender que são como vasos que estão quebrados, que precisam ter um encontro com o oleiro, precisam ter um encontro com Deus. E nós estamos aqui hoje, não apenas como participantes de um culto, mas como cooperadores do Evangelho de Cristo. A nossa missão ela é muito clara: ide e pregai o Evangelho. Nós não podemos sair daqui da mesma forma como nós entramos. Mas eu não falo apenas sobre uma ótica de uma transformação pessoal, mas é de dentro para fora. Vidas serão convertidas através de homens e mulheres posicionados, que olham para esses vasos quebrados e não se conformam. Nós iremos apresentar essas pessoas para Jesus. Hoje eu quero falar sobre a conversão de um homem que marcou a sua geração, que tem marcado a igreja do Senhor desde o momento em que ele se converteu.
Atos 9 fala a respeito da conversão de Saulo. E a Bíblia nos diz: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Então Saulo está aqui, no entendimento dele, é correto, é justo ele pegar mais cristãos e aprisionar esses cristãos. Na ótica dele, ele estava fazendo aquilo que era correto, ele estava perdido. A Bíblia diz no livro de Oséias que o meu povo perece pela falta de conhecimento. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer brilhar uma luz sobre nós, onde os nossos olhos se despertam para fazer algo que possa convergir com o propósito dEle na terra. Então Paulo está aqui como um homem perdido, Paulo está aqui como um homem cego espiritualmente. E no versículo 3 dessa passagem diz: enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente, repete comigo, repentinamente, brilhou uma luz do céu ao seu redor. De maneira inesperada, como uma surpresa, houve uma intervenção do céu sobre a vida de Saulo naquele momento. Ele estava tramando contra o povo de Deus, ele estava querendo fazer o mal, mas Deus interviu na sua história. Eu não sei como você tem caminhado hoje, eu não sei por onde você tem vagado os seus passos, mas hoje Deus, Ele quer ter uma intervenção na sua história. Hoje Deus, Ele quer interceptar de repente os teus planos, para que Ele possa mudar a sua estrutura, para que Ele possa transformar o cenário ao seu redor. Porque muitas vezes a gente está caminhando dentro da igreja, mas estamos caminhando como cegos. A gente acha que a gente está fazendo algo que está sendo louvável aos olhos de Deus, quando na realidade nós estamos cometendo algo fora da vontade de Deus. E a sua maravilhosa luz brilha, como eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite para brilhar a sua luz sobre nós, para nos tocar, para nos transformar. É uma intervenção de repente inesperada, onde você veio aqui sem esperar por muito, mas o Senhor está aqui e isso é suficiente para que haja uma transformação genuína dentro da sua história. Então a luz de Deus está aqui, assim como esteve nessa passagem, brilhou a luz sobre Paulo. E no versículo 4, ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Porque vocês têm resistido tanto a serem obedientes à voz de Deus. Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Por que essa resistência, Saulo? Igreja do Senhor, porque nós estamos resistindo durante o nosso percurso, durante a nossa trajetória, aquilo que Deus já nos pediu. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, e a Ele nós devemos toda a nossa obediência. Eu não posso querer uma parte de Jesus na minha história, eu tenho que servi-lo com todo o meu ser, e Ele é digno da nossa obediência. Por que tanta resistência? Por que tanta luta, Saulo? Porque você continua batendo na mesma tecla: a minha luz brilhou sobre a sua vida. Mude a tua postura, recalcula a tua rota, porque quando Deus entra na nossa história, Ele não nos quer ver do mesmo modo e da mesma forma que nós temos caminhado hoje. Você que está aqui hoje, a intervenção divina que virá sobre você do céu é para impactar você, é para que você possa entender que não adianta resistir e lutar contra a voz de Deus, porque aquilo que está no coração dele será feito em nossas vidas, amém? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade. Deus começa a dar direcionamento: entra na cidade. Aqueles que entendem, aqueles que têm sensibilidade do Espírito, recebem direcionamento da parte de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente está aqui: Deus, muda a minha vida, Deus transforma a minha família, Deus transforma a minha realidade profissional, financeira, ministerial.
Aí Deus está brilhando a sua luz sobre nós. Aí Deus fala para você: olha, obedece os meus mandamentos, caminha por esse caminho. E a gente não faz, e a gente não escuta, e a gente resiste. Levanta-te e entra por esse caminho, e lá será dito o que tu deves fazer. Porque por enquanto ele está caminhando como um cego, mas quando aquele homem teve um encontro com a face do Senhor, ele saiu de perseguidor a um dos maiores apóstolos da história da igreja, e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque a intervenção que Deus traz é para uma mudança radical, que abala não apenas o nosso pessoal, mas toda a esfera da sociedade. Onde eu pisar a planta dos meus pés, eu terei tomado aquele território como santo, como ungido, como próspero, pois nós somos filhos de Deus. Eu não posso ser participante, eu não posso ser espectador, eu não posso estar aqui no culto apenas assistindo. Eu preciso me mover, porque nesse momento agora está sendo tramado no reino espiritual uma movimentação. É país brigando contra país, é pais disfuncionais, é violência dentro da universidade, é uma agenda sendo pregada em toda a esfera da sociedade contra os princípios e mandamentos da palavra de Deus. Aí Deus olha para você e diz: eu te escolhi, eu te chamei, caminha por esse caminho. Saulo levantou-se da terra, abriu seus olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Um homem que estava acostumado com autoridade, um homem que estava acostumado a fazer aquilo que ele queria e desejava fazer, agora estava cego, dependendo de pessoas para pegar na sua mão para que ele caminhasse. O que é que o Espírito quer te revelar nessa noite? A vida é muito frágil. Essa semana eu vi uma imagem do Faustão. Quantos aqui conhecem o Faustão? O Fausto Silva. No casamento da sua filha, sendo levado de cadeira de rodas, empurrado, mediante a sua debilidade física. O homem que a sua média salarial durante todo o tempo na Globo foi de 5 milhões de reais por mês. Um homem de status, relevância, influência, mediante a sua fragilidade e debilidade no casamento da sua filha, agora tiveram que pegá-lo pela sua mão para que ele fosse até o altar. A vida é muito frágil, a vida é passageira, porque a gente perde tanto tempo em não obedecer a Cristo quando Ele se revela para nós. Ele diz: eu te chamei, eu te escolhi. O nosso tempo aqui na terra está contado, mas enquanto eu viver, nós precisamos despertar e abrir os nossos olhos e entender que cada segundo, cada fôlego de vida é para louvar o Senhor, porque tudo vai passar. Nem mesmo os príncipes dessa terra, nem mesmo os mais poderosos dessa terra poderão se sustentar, poderão ter seus dias prolongados quando Deus quiser interromper. Quando Deus disser: não, agora eu recolho. E Deus então chama Ananias, e Deus fala: Ananias, vai agora e fala a um homem chamado Saulo. O Senhor disse, versículo 10, Ananias, e ele disse: eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse: levanta-te e vai à rua direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, pois ei que ele está orando. Em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias estava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias está de boa na sua casa. Aí Deus fala com ele, uma intervenção divina vem sobre ele, ele recebe um telefonema do céu: vai pregar o evangelho, Ananias. Aí, como homem obediente a Deus, o que é que ele fala? Sim, eu vou. Mas agora, Ananias, você não vai para qualquer um não, você vai para o maior opositor do evangelho de Cristo, você vai para Saulo. Aí ele: Senhor, como assim? Quantos males esse homem tem feito? Ele tem perseguido o teu povo,
ele tem prisionado o seu povo, ele tem matado o seu povo. Na ótica de Ananias, Paulo não era digno, na ótica de Ananias, Paulo não merecia, mas aí se apresenta a ótica de Deus. Escuta, versículo 15, o Senhor diz: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Existem vasos, como o Cristiano falou no início do culto. Interessante como o Espírito Santo ele vai convergindo a ministração, aquilo que ele quer nos entregar nessa noite. Existem vasos que estão quebrados, e o Senhor tem despertado no seu coração, pois aqui na igreja a gente muito prega sobre amar vidas, sobre curar um enfermo, mas pregar uma coisa e colocar em prática é uma história totalmente diferente. E eu tenho sentido falta dentro dessa igreja, como pastor dessa igreja, de uma movimentação de dentro para fora, por parte de um povo que compreendeu o que é o Evangelho de Cristo. E eu falo isso com muito temor, porque de repente eu tenho falhado nisso também. Mas essa convocação nessa noite, essa intervenção que vem do céu nessa noite, é Deus nos chamando para um novo tempo e perguntando para você: será que você está disposto a se mover, a pegar um vaso que está quebrado lá fora e escutar? Por mais que os seus olhos não podem ver hoje, são vasos escolhidos e chamados para um tempo como este. Assim como foi com Saulo, Deus prepara um Ananias para levar a mensagem do Evangelho. E o nosso tempo está passando, e a gente está muito preocupado com a gente, e o egocentrismo aumenta, e a gente está preocupado com a conta que a gente tem que pagar, a gente está preocupado com o nosso trabalho, com a nossa família. Não tem problema nenhum nisso, mas quando Deus te pede algo, porque você não corre para fazer aquilo que pulsa no coração dele? Porque eu lhe mostrarei com grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, impondo suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo. O homem que falou primeiramente: olha, eu não vou porque esse cara não merece. Coração endurecido. Aí Deus amolece o coração do homem, e ele olha para Saulo e diz: meu irmão Saulo, se levante no teu coração o desejo de olhar para as pessoas que estão perdidas, nos olhos da prostituta, do adúltero, nos olhos do bandido, do ladrão, do assassino, nos olhos daqueles que estão à beira do caminho, distantes da palavra, do conhecimento de Cristo. Que você possa olhar nos olhos dessas pessoas e chamar: meu irmão, o Senhor tem um projeto na sua vida. Meu irmão, o Senhor pode livrar você dessa situação. Meu irmão, parece perdido, mas olha o que Deus fez na minha vida, Ele também quer fazer na tua vida. É em nós, para que através de nós possamos fazer algo. Eu não sei você, mas um dia eu estava longe, e Ele usou pessoas, e tiveram alguns Ananias na minha trajetória. E eu louvo a Deus por cada homem, cada mulher de Deus que viveu essa transição. E hoje eu estou aqui no púlpito pregando a palavra de Deus, com muito temor no meu coração para dizer: eu ainda estou fazendo muito pouco. Eu quero mais, Wesley. Eu quero mais. Porque um homem de 31 anos de idade como Charlie Kirk, que morreu há 2 semanas atrás pregando o Evangelho na universidade, a sua morte tem cooperado para o crescimento do Evangelho de Cristo em todas as universidades dos Estados Unidos. O número de membros das igrejas dos Estados Unidos tem crescido em menos de 2 semanas, por conta de um homem que deixou um legado poderoso para a sua geração. O que você vai deixar como legado para a sua geração? Será que eu posso contar contigo? Porque Saulo se tornou um homem poderoso. E aí quando ele começou a pregar, a Bíblia fala que ele se encheu do Espírito Santo. Ananias impôs as mãos sobre ele. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Aí o cara começou a pregar, começou a curar pessoas, transformar realidades de vida. Aí em Atos, capítulo 16, versículo 16, projeta aí para mim, por favor, Atos 16, versículo 16. E aqui já estou entrando na parte final da mensagem. Aconteceu que enquanto
íamos para a oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos encontrou, a qual trouxe aos seus mestres muito lucro por adivinhação. Então aqui está Paulo, junto com Silas, junto com Lucas, e aí eles encontram uma mulher que tem um espírito de adivinhação, ou seja, uma mulher que está possuída, e ela tem dado muito lucro ao seu senhor, ao seu dono. Aí essa mulher começa a atormentar Paulo. O que é que Paulo faz com essa mulher? Paulo ora e fala: olha, vai embora, Satanás, eu expulso você da vida dessa mulher. Aí o seu dono, enfurecido porque tinha perdido o lucro com aquela mulher, o que é que ele faz? Vamos prender Paulo, vamos prender Silas. Bota Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que aqueles homens foram amarrados. Presta atenção. Amarrados, presos injustamente. O que é que acontece quando você, ao obedecer o chamado e a convocação de Deus para a sua vida, algo que foge do seu controle, que foge da sua vontade, acontece? Quando você está servindo a Deus e alguma coisa que na sua ótica ruim acontece, como é que você se comporta? A Bíblia diz que na meia-noite, coloca aí o versículo 24, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. No lugar da murmuração, eles colocaram a oração em prática. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida hoje. No lugar de toda murmuração, você vai substituir por oração. No lugar de toda murmuração, você vai substituir por adoração. Porque eu e você, nós estamos em uma missão, e nós temos o Senhor como a nossa referência, a qual nós devemos obedecer. Quando eu murmuro, seguindo a trajetória que Deus tem para a minha vida, eu estou perdendo tempo. Eu não tenho mais tempo para murmurar. Uma vez que Jesus me tirou do vale da sombra da morte, eu só tenho um objetivo na minha vida: seguir a Cristo. Orar para que Deus me dê força, discernimento, sabedoria, para que eu possa dar continuidade à obra que Ele tem para fazer na minha vida. Vocês estão me entendendo? A murmuração tem matado uma igreja que tem clamado por avivamento, mas que não tem se movido. No lugar da murmuração, Deus vai colocar no teu coração o espírito da oração. Nós seremos conhecidos como a igreja que ora. Eu quero declarar: haja uma igreja que ora, uma igreja que dobra o seu joelho, uma igreja que conversa com Deus, uma igreja que busca uma direção da parte de Deus. Porque eu não quero mais caminhar como um cego. Eu não quero mais perder tempo. E hoje você está aqui: pastor, eu estou cheio de dúvida, pastor, eu estou cheio de incerteza, pastor. Deus está falando para você: ora, clama, dobra o teu joelho, viva de acordo com aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. No versículo 26, a Bíblia diz que no momento que aqueles homens oravam, houve um grande terremoto. Repete comigo: terremoto. A ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Terremoto estremeceu e abalou a estrutura. Um terremoto do céu virá sobre a sua casa, sobre a sua família, para abalar a estrutura. Eu quero te dizer: no lugar da murmuração, Deus coloca o espírito de um verdadeiro adorador. Em oração, Deus vai abalar a estrutura da tua casa, porque tem coisa hoje que vai precisar mudar. Eu não posso aceitar famílias dentro da igreja, jovens dentro da igreja, que sábado à noite estão aqui, domingo estão aqui, cheio de problema, cheio de dúvida, cheio de confusão, porque não tem vida de intimidade com Deus, porque só reclama, só reclama, só reclama. Paulo e Silas oraram e veio um terremoto para abalar a estrutura daquela cadeia, e as correntes foram soltas, e eles foram libertos. Pastor, eu quero ser liberto desse vício, eu quero ser liberto, eu quero uma nova postura dentro da minha família.
eu também quero. Mas eu não posso apenas querer. Tenho que pagar um preço de oração. Eu não posso apenas querer um avivamento e não ser como um Ananias dessa geração. Eu não posso apenas querer e não caminhar em unidade. Paulo e Silas. Todo mundo aqui tem que ter um Silas na sua jornada. Na perspectiva de Silas, todo mundo tem que ter um Paulo. Davi teve Jonatas. Abraão caminhou com Ló durante muito tempo. Eu quero caminhar com você. Porque eu sei que sozinho eu não posso ir muito longe. Mas quando a gente se juntar e a gente orar, o céu vai descer para a terra. As estruturas serão abaladas. Um terremoto virá sobre Feira de Santana. Vidas irão se converter. Porque nós iremos seguir a voz de Deus. As correntes serão quebradas. O inferno vai estremecer. Quando a gente ora, a resposta de Deus é como um terremoto mesmo. Tem que chacoalhar, tem que mover. Você está pronto para viver isso? Você está pronto para ser chacoalhado por Deus? Você está pronto para viver em movimento? Poxa, pastor, nada acontece na minha vida. Tu não ora? Pastor, tem mais de 2 meses que eu tenho orado pela mudança da minha família. Mais 3 meses. Eu pergunto, tu parou de orar? É no seu tempo? É do seu jeito? Ou é do jeito da vontade de Deus? Ou é da forma como Ele deseja? Hoje o Senhor nos chama a um lugar de nós entendermos que Ele quer intervir na nossa história hoje, para mudar e abalar a nossa estrutura. E a gente vai ser liberto hoje. E toda mente cativa, e toda corrente será quebrada hoje, através da oração, através da adoração. Feira de Santana, existe um novo tempo sobre essa cidade, existe um novo tempo sobre o Brasil. Eu já estou encerrando, mas eu quero falar algo muito sério. Nós estávamos essa semana com o apóstolo Milton Ebenezer, e quando eu sento com esses grandes homens de Deus, eu fico calado, né? Só absorvendo, só ouvindo. Ele ficou 2 horas conversando com a gente. Ele falou algo que marcou a minha vida. Ele falou, pastor, hoje nós temos cerca de mais de 10 mil membros na nossa igreja, a PIB do Brasil. Só que Deus me deu uma palavra. Falei, qual palavra, pastor? Qual palavra, apóstolo? Que agora Ele quer que eu faça, que eu venha implementar mais de 110 igrejas espalhadas por Salvador. Eu quero uma igreja em cada bairro de Salvador. Falei, apóstolo, mas não está legal a sua igreja? 10 mil membros? Toda a estrutura que o Senhor tem, já não faz sentido para o Senhor descansar e desfrutar disso aqui? Ele falou, não, porque se eu não fizer, eu serei cobrado por Deus. Olhei para minha esposa naquela hora, eu falei, amor, a gente tem uma missão, seguir a voz de Deus, custe o que custar. Vai custar o nosso sono, vai custar o nosso tempo, vai custar a nossa vida, mas Ele é digno. Eu não quero ser cobrado por Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Se Ele me mandou eu ir, eu irei. Se Ele me mandou eu fazer, eu irei fazer. Eu dobrarei os meus joelhos e eu não vou parar até que essa cidade seja abalada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir a Ele. Se existe fôlego de vida em seus pulmões, siga a voz de Deus, seja tocado por Deus, mude a sua trajetória, porque se há vida ainda há esperança, e Ele quer fazer algo na sua vida nessa noite. Deixa Deus intervir, porque existe algo poderoso a ser feito nessa noite. Gostaria de chamar a equipe de louvor à frente. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Queria que você fechasse seus olhos agora. Queria que você fizesse como Paulo e Silas, orassem agora. Que nós pudéssemos levantar um altar de adoração ao Senhor agora, declarando, Senhor, nós iremos, nós faremos a Tua vontade, nós iremos atrás do perdido. Existem vasos quebrados lá fora, o oleiro pode mudar, o oleiro pode fazer, assim como Ele fez em mim, Ele pode fazer através de mim.
Eu não quero ser cobrado por Deus. Eu não quero findar os meus dias sem ter sido 100% fiel ao meu Deus. Nós não podemos fazer isso. Não é justo nós fazermos isso, porque Ele nos amou, Ele pagou um alto preço naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Hoje é uma noite de entrega, onde você vai abrir espaço para Deus intervir na sua história. A intervenção de Deus virá, a luz brilhará, e assim como foi com Paulo, que caiu mediante a presença e a glória de Deus, nós iremos nos prostrar diante da face do Senhor. A Bíblia diz: repentinamente a luz veio sobre ele, e ele teve um encontro com Deus. Repentinamente o Senhor virá sobre nós nessa noite, e nós iremos ter um encontro com a face de Deus, porque a gente não chegou nesse culto para sair da mesma forma. Nós chegamos aqui para sermos alimentados pela palavra do Senhor, pela sua presença. Quantos aqui tem fome de Deus? Quantos aqui tem sede do Espírito Santo? Começa a pedir: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem abalar as estruturas da minha família. Vem abalar a estrutura do meu trabalho. Vem conduzir os meus passos, Espírito Santo. Nós queremos a sua intervenção. Nós queremos a sua mudança. Nos cansamos de andar da mesma forma que nós temos caminhado. Nós precisamos de uma mudança. A murmuração será substituída pela oração. Levante sua voz. Comece a orar agora. Comece a declarar a santidade de Deus. Comece a declarar que você pertence ao Senhor. Comece a declarar a beleza de Deus sobre a sua vida. Comece a entregar o controle, a autoridade, o poder, o domínio sobre Ele. Entrega a Deus, fale com Deus. Peça para ser usado na tua geração. Peça para ser enviado. Peça para Deus mudar a realidade da sua família. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilhar e orar, Ele ouvirá do céu. Ele escuta o teu clamor nessa noite. Ele escuta a tua oração nessa noite. O que é que você quer? O que é que você pede para Deus hoje? O arrependimento virá sobre essa casa nessa noite. Ele ouvirá do céu. Ele perdoará o nosso pecado. Ele irá sarar a nossa terra. O Brasil não é um lugar de corrupção. O Brasil não é um lugar de prostituição. O Brasil não é um lugar de adoração a outros ídolos, a outros deuses. Nós estamos selados contigo, Filho do homem. A nossa promessa está no Senhor sobre a nossa nação. O Senhor pode fazer sobre a nossa nação. O Senhor quer fazer através dos seus filhos. E a nossa resposta nessa noite é: eis-me aqui, Jesus. Será que você consegue proferir na sua boca essas palavras? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Nós estamos rendidos. Nós estamos entregues. Comece a adorar agora juntamente com o louvor. Abra sua boca. Abra sua boca para que o terremoto possa vir do céu.